Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 17, que diz: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Um grande ponto de interrogação que nos deixa inquietos e tem gerado inúmeros conflitos na alma nos dias atuais e em toda a história da humanidade é aquela constante pergunta: será mesmo que estou pronto? Muitos de nós, cristãos, esquecemos facilmente da capacidade e funcionalidade que Deus nos concedeu quando nos criou. Por isso, inúmeras vezes questionamos aquilo que não era para ser questionável. Você está pronto? Já lhe fizeram essa pergunta? Bem, a pessoa que perguntou isso queria saber se você está preparado. Por exemplo, talvez ela quisesse dizer: já pegou seus livros de estudo? Já leu as lições? Vamos falar um pouco sobre o personagem chamado Timóteo, que estava pronto. Timóteo também era disposto. Sabe o que isso significa? Quando Timóteo foi convidado para servir a Deus, ele mostrou a mesma atitude de outro servo de Deus que disse: Eis-me aqui, envia-me a mim, por estar pronto e disposto a servir. Timóteo nasceu a centenas de quilômetros de Jerusalém, em Listra. Sua avó Lloyd e sua mãe Eunice eram boas estudantes das Escrituras. Elas começaram a ensinar a palavra de Deus a Timóteo quando ele ainda era bebê. É provável que, quando Timóteo ainda era adolescente, o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, tenha visitado Listra na sua primeira longa viagem de pregação. Foi provavelmente nessa época que a mãe e a avó de Timóteo se tornaram cristãs. Que problema Paulo e Barnabé enfrentaram? Bem, pessoas que não gostavam dos cristãos atiraram pedras em Paulo, o derrubaram e o arrastaram para fora da cidade e o apedrejaram. Acharam que ele estava morto. Os que acreditavam no que Paulo estava ensinando se ajuntaram em volta dele e ele se levantou. No dia seguinte, Paulo e Barnabé foram embora de Listra, mas voltaram pouco tempo depois. Nessa ocasião, Paulo fez um discurso e disse aos discípulos: temos que entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Sabe o que o Paulo queria dizer com isso? Que outros causariam problemas aos que servem a Deus. Mais tarde, Paulo escreveu a Timóteo: todos os que desejarem viver com devoção piedosa serão perseguidos. Paulo e Barnabé voltaram para casa depois de saírem de Listra. Alguns meses mais tarde, Paulo escolheu Silas para viajar com ele e juntos voltaram a fim de encorajar os novos discípulos nos lugares que Paulo tinha visitado. Quando chegaram a Listra, Timóteo deve ter ficado muito feliz de ver Paulo novamente. Ele ficou mais feliz ainda quando foi convidado para viajar com Paulo e Silas. Timóteo aceitou o convite. Ele estava pronto e disposto a ir. Os três viajaram juntos, caminhando muitos quilômetros, e então pegaram um barco. Depois de desembarcar, foram a pé até Tessalônica. Ali, muitos se tornaram cristãos, mas outros ficaram furiosos e formaram uma turba. Paulo, Silas e Timóteo corriam perigo de vida, por isso partiram para a Bereia. Paulo estava preocupado com os novos irmãos em Tessalônica, então mandou Timóteo para lá novamente. Sabe por quê? Mais tarde, Paulo explicou aos cristãos em Tessalônica, a fim de firmar e consolar vocês, para que ninguém ficasse desanimado.
Por que Paulo deu essa tarefa tão perigosa a Timóteo? Bem, os opositores não conheciam Timóteo muito bem e ele estava disposto a ir. Isso exigiu muita coragem. Como foi a visita? Quando voltou para onde Paulo estava, Timóteo contou como os tessalonicenses eram fiéis. Então Paulo lhes escreveu: fomos consolados a respeito de vocês. Timóteo serviu com Paulo nos 10 anos seguintes. Daí, Paulo foi preso em Roma e Timóteo, que tinha acabado de sair da prisão, foi visitá-lo. Enquanto estava na prisão, Paulo escreveu uma carta aos filipenses. Paulo disse: espero em breve enviar-lhes Timóteo, pois não tenho nenhum outro que seja tão fiel e que servirá melhor a vocês. Como essas palavras devem ter deixado Timóteo feliz. Paulo passou a amar muito a Timóteo, porque ele estava pronto e disposto a servir. Espero que você também esteja. Sem antes avaliar, minimizamos ou até mesmo perdemos as oportunidades únicas por não nos achar aprovados diante delas. Um certo dia, Deus resolveu ter uma conversa com Moisés. Ele disse: Moisés, chegou sua hora. Agora é a hora. Logo Moisés, sem confiar na grande oportunidade que estava à sua frente, disse para Deus: quem sou eu para ir falar com Faraó e tirar daquela terra os filhos de Israel? A primeira reação de Moisés, após receber uma grande oportunidade de Deus, foi dizer: Senhor, não sou capaz e nem qualificado para cumprir este papel. Moisés, chegou sua hora. Agora é a hora. Logo, Moisés, sem confiar na grande oportunidade, estava à sua frente. Ele tentou iludir aquilo que ele tinha sido chamado a fazer. Evidentemente, estamos vivendo um período desafiador. Estamos vivendo dias como Moisés. Uma transição muito rápida que tem deixado inúmeras pessoas sem saber o que fazer. Qual voz ouvir e como se posicionar diante das oportunidades e lutas. Contudo, o maior desafio do cristão na pós-modernidade é adquirir sabedoria para lidar com os avanços tecnológicos, digitais e inovadores, sem perder a essência e o caráter de Cristo. Por outro lado, vejo grandes oportunidades surgindo a todo tempo. E quem tem cultivado sua terra, certamente colherá com fartura. Portanto, agora é a hora. Esteja pronto. Deus nos chama como um dia chamou Moisés e Timóteo para termos responsabilidades de conduzir e alimentar esta geração. Todavia, talvez ainda esteja em seu coração os mesmos questionamentos de Moisés, dizendo que existem pessoas melhores e mais criativas do que você. Mas não é sobre pessoas preparadas, é sobre servos improváveis, aqueles que estão dispostos e disponíveis. O esteja pronto vai muito além, pois é só o ouvir: agora é hora. Então, só diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, e deixe o Espírito Santo te levar a este lugar e te instruir tudo o que deve fazer. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por esse dia. Obrigado pela sua majestade santa. Obrigado, Pai, pela sua presença, pelo seu amor. Obrigado por este fôlego de vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, pelas mais variadas situações que o Senhor tem nos colocado. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado, Pai, pela sua presença. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado neste tempo. E ainda mais, obrigado por queimar em nós este evangelho, esta vida de Jesus. Porque uma vez que entendemos é a nossa morte, nós começamos a viver esta vida na intensidade e na profundidade do seu querer. E isso é maravilhoso. Assim como Timóteo, assim mesmo como Paulo, assim como Silas, assim como Moisés, assim como todos os teus filhos que se dispuseram e ali ao ide falaram sim, que nós possamos a cada dia e em cada ambiente, em cada lugar que o Senhor nos colocar, dizer sim, porque estarmos prontos
é estarmos dispostos e disponíveis a ouvir a sua voz e te obedecer. Muito obrigado. Que o seu reino venha, que a sua glória seja manifesta, que o seu poder seja grandioso e que possamos ter esta compreensão na profundidade daquilo que o Senhor tem nos dado, naquilo que o Senhor tem nos sugerido, tem nos mostrado e tem nos capacitado. Sim, Pai, porque nada é por nós, tudo é através de Ti, por Ti e em Ti. E por isso somos gratos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua glória. Livra-nos, Pai, em mais este dia do mal. Livra-nos, Pai, de todo tipo, Senhor, de tentação. Pai, e em especial quero te pedir algo. Diante destas mais variadas situações, ou até mesmo destas mais variadas, Pai, mudanças de temperatura, coloca as tuas mãos sobre a vida de cada um dos teus filhos. Leva-os, Pai, a crer agora nesta cura, nesta restauração, neste renovo. Coloca, Senhor querido, as tuas mãos poderosas sobre cada caso, sobre cada causa, e que eles sejam cheios da sua presença e do seu poder. Muito obrigado, Senhor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.